A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Boa noite a todos. A Serfo, maior ONG assistencial espírita do estado do Rio Grande do Sul, retorna aos seus lares, diretamente da cidade de Carazinho, para mais uma live dentro do projeto Serfo em Casa. A ONG Serfo conta hoje com 11 núcleos assistenciais nas cidades de Carazinho, Não Me Toque, Tapera, Sarandi, Passo Fundo, Erechim, Soledade, Porto Alegre e Espumoso, estes nos estados do Rio Grande do Sul, além de Chapecó e Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A Serfo, além de ofertar atendimentos fraternos, administra 4 projetos sociais, e a cada semana vamos conhecer um dos projetos. Projeto Viva a Vida. Esse projeto tem por finalidade contribuir com a sociedade
no que se refere às medidas socioeducativas voltadas para adolescentes em conflito com a lei, consolidando uma nova política de atendimento à infância e juventude. O principal objetivo do projeto é ajudar esses jovens a ter uma maior consciência de coletividade, caridade e auxílio aos que mais necessitam, inserindo-os como voluntários nos trabalhos sociais ofertados pela ONG. Para mais informações sobre o projeto Viva a Vida, acesse @ONGSerfo nas redes sociais. Para que possamos dar início, solicito às pessoas aqui presentes para que desliguem seus celulares ou o coloquem no silencioso. Ao mesmo tempo, pedimos àqueles que estão acompanhando em seus lares para que coloquem desde já um recipiente com água sobre a mesa, para que possam logo adiante participar do procedimento de fluidificação das águas. Dando início aos fraternos dessa noite, convido a todos para que acompanhem a prece de abertura. Vamos nos colocar em oração, fechando os olhos, descruzando os braços e pernas, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, a Francisco de Assis, ao anjo protetor, e permaneçam dessa forma durante todas as preces. Deus Pai, Criador de todas as coisas, me permita nesse momento dar início às tarefas na seara do bem. Acolha as nossas preces e as louváveis intenções que nelas estejam contidas. Permita, Deus, a presença dos espíritos luzeiros, mentores e guias durante todas as ações a serem realizadas no núcleo central da Serfo e em todos os núcleos assistenciais dela oriundos. Afasta de cada um de nós tudo aquilo que for nocivo e que sirva de empecilho para que haja um resultado benéfico na construção do amor. Guia, Deus, os nossos familiares e amigos, principalmente aqueles que ficaram em suas casas e que aqui não puderam se fazer presente. Velai também por aqueles distantes ou que já partiram para a orbe dos desencarnados. Nos auxilie no exercício da fé com obras, pois somente dessa forma alcançaremos a dignidade e assim merecermos o vosso infinito amor. Deus, proteja os adeptos do Espiritismo contra as imposturas e injúrias. Proteja essa casa, suas ações e os núcleos dela oriundos, e todos aqueles espíritos que nela labutam, principalmente o mentor Simão, farol que nos direciona pelos caminhos da caridade. Somos gratos pelas tantas vezes que nos amparaste, principalmente naqueles momentos em que menos merecíamos esse amparo. A vós, ao Mestre e Modelo Jesus, toda a honra e glória, hoje e sempre, que assim seja, e assim é. Amém, amém e amém. Convido a todos para rezarmos juntos o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai, que estais no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós todos perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, todos pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém. Permanecendo em oração, vamos juntos ouvir a prece de Cáritas.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Peço para que todos possam descruzar os braços, as pernas, fechando os olhos e entrando em harmonia com esse momento, para que recebam as energias salutares que virão do passe coletivo, o qual será aplicado pelos voluntários que já estão aqui na frente, com o auxílio das amigas da espiritualidade, Irmã Graciosa, Irmã Ivena e suas equipes. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, Senhor. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Peço a todos para que fiquem em pé, para que juntos e em oração possam auxiliar na fluidificação e magnetização das águas expostas aqui e em todos os outros ambientes da casa. Lembramos que você que está em seu lar pode também colocar as garrafas ou jarras com água sobre a mesa. Rogamos aos benfeitores espirituais e aos magnetizadores, Sueli, Elbio e Júlio César, para que derramem sobre essas águas o bálsamo salutar advindo da farmacopeia espiritual, propiciando o necessário equilíbrio espiritual, psíquico e físico, trazendo dessa forma a cura aos doentes, a bênção para as crianças, idosos e gestantes e o refazimento dos familiares ausentes que dela farão uso em seus lares. Mestre modelo Jesus, que esse santo momento inspire a todos, para que nos tornemos seres melhores, menos críticos e, ao mesmo tempo, mais humildes, caridosos e fraternos, respeitando sempre a fé e as convicções religiosas daqueles não espíritas. Que assim seja. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando apagar nas matas e florestas o passarinho ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Canta minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo pra proclamar o teu divino amor, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma, canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Em seus lugares, vamos confraternizar com a água que todos auxiliaram a fluidificar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar.
Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Oh, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Oh, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. É obrigatório todos permanecerem dentro da Serfo fazendo uso de máscara facial. O uso de álcool gel também é obrigatório. Prezamos pelo distanciamento social. Por isso, aguarde no salão pela sua vez de receber o atendimento fraterno. Lembramos que, mesmo percebendo uma melhora na sua saúde, jamais abandonem o tratamento médico convencional. Os tratamentos ofertados pela Serfo são complementares e não substituem aqueles prescritos pelo médico. Nesse momento, convido a todos para que se coloquem em oração para recebermos a fala da noite, que será feita através do processo psicofônico pelo irmão Ivan, com o tema Os maus pensamentos intoxicam a alma. Que a presença dos bons espíritos de Deus e dos benfeitores permaneça aqui no meio de todos. Que assim seja e assim é. Amém, amém
e amém. Eu acredito que nesse período dos últimos 90 dias, essa questão que envolve o pensar, o agir, o fazer, esteve e está muito presente nas falas que aqui estão ocorrendo, tanto nas terças como também nas sextas-feiras. E hoje o tema, novamente, né, não na mesma linha, mas na mesma quase convergência, nos alerta, nos traz um alerta com respeito aos pensamentos ruins, negativos, e que esses pensamentos ruins, negativos, eles intoxicam a alma. Já foi dito aqui que os pensamentos atrapalham os seus planos, as suas ideias, os seus projetos, objetivos. Isso já foi dito várias vezes. Mas, se referindo à questão alma, espírito encarnado, acredito que não houveram muitas citações acerca do tema. E isso me dá uma certa liberdade também de dialogar, de divagar sobre o tema, sobre o assunto. Preciso, principalmente para aqueles que desconhecem ou possuem pequeno conhecimento sobre o Espiritismo, lhes explicar por que às vezes se cita alma, por que às vezes se cita espírito. Por que se fala a doutrina dos espíritos e não doutrina das almas? Então muitas pessoas certamente devem ficar em dúvida por que essas duas nomenclaturas para algo que poderia ser utilizado apenas uma. Pelo distanciamento eu vou tirar aqui um pouquinho, porque isso aqui afoga um pouco. Ainda mais quando fala demais. Eu vou primeiramente falar para vocês sobre o espírito. E não vou me alongar, fiquem bem tranquilos a respeito. Vou explicar para vocês de forma rápida, clara, sucinta, sobre o espírito. Deus, quando nos criou, Deus não nos criou na forma material, essa forma com que você se enxerga no espelho, essa forma que você enxerga as pessoas no presencial delas. Deus, primeiramente, criou, claro, depois de todo o contexto que ele criou, todo o conjunto universal. Aí, como diz no Evangelho, na Bíblia, diz lá, ele viu que era bom e tal coisa ele fez, né? Aí Deus teve a ideia de povoar com seres inteligentes a sua criação. Foi então que Deus criou o Espírito, ou os Espíritos. Não vou entrar em detalhes a origem do Espírito, de onde eles vieram, parte de que eles são, porque daí se torna complexo demais. Como eu disse, vou falar de forma clara, sucinta e objetiva. Aí então Deus criou o Espírito, antes de criar o corpo para esse Espírito. Criando esse Espírito, Deus, junto com essa criação, deu a esses Espíritos criados, alguns objetivos, algumas tarefas, algumas ações. Ele viu que isso era importante e era bom também. Aí o que ele fez mais? Ele pensou, esse espírito precisa passar por alguns aprimoramentos.
Igual o pão, quando você já está com a massa pronta, batida, crescida, você precisa botar no forno para dar a forma para esse pão, né? Para ele assar e ficar bonito. E foi isso que ele fez. Ele propiciou aos espíritos por ele criados um corpo, para que através desse corpo esses espíritos pudessem vivenciar o plano material, né? Que é a matéria onde nós, né, estamos inseridos na orbe, chamando Terra, não vamos citar as demais também. Então ele viu que isso era interessante, que essa convivência entre os espíritos, utilizando uma matéria, um corpo, era interessante. E assim ele fez. E passaram-se os séculos, os milênios, e esses espíritos foram progredindo, avançando, melhorando, e aqueles que não alcançavam os objetivos ficavam para trás, iam para outra esfera, que ainda estava engatinhando no processo evolutivo, e assim sucessivamente, que nós sabemos que a criação divina ela é interminável, ela não tem fim. Ele é tão perfeito que ele criou algo que não se esgota, não tem fim. Mas aí entra a doutrina dos espíritos, em 1857. Através das informações colhidas por Allan Kardec, surge então a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos veio para nos esclarecer o porquê da vida e da morte. Quais são as necessidades do espírito? Por que ele existe? Porque Deus os criou. Deus não criou nada de forma inútil e muito menos criaria algo que não tivesse um objetivo claro, objetivo mesmo, né? Senão nós seríamos um acaso de Deus, e Deus não fez nada por acaso. Mas aí a doutrina dos espíritos fez uma divisão, uma separação, uma organização. As questões que envolviam o espírito desde a sua criação, desde o princípio. Aí então, através das informações colhidas por Kardec, os experimentos, etc., porque o espiritismo é uma ciência, né, filosófica, conseguiu-se chegar a um denominador comum, ou seja, que os espíritos devem assim ser denominados, com essa nomenclatura espíritos, quando eles estiverem fora do veículo, ou seja, fora do corpo material. Então, a partir do momento em que alguém se desprende do corpo material, alguém desenlaçou lá, morreu, pelas situações mais diversas, aquele ser, aquele que desenlaçou, vai ser enterrado no corpo material e o espírito retorna para a sua condição espiritual. Até aqui tranquilo. Agora vocês me perguntam, escuta, mas onde é que está entrando a alma nessa história aí, né? Resolveu-se, através da doutrina dos espíritos, convencionar que, a partir do momento em que o espírito passa a ocupar um corpo material, ele passa então a se denominar alma. Isso significa que todo espírito encarnado, ele passa a se denominar alma. Todos os que estão aqui dentro, todos os que estão acompanhando em casa agora e que vão acompanhar ainda mais daqui para frente,
saibam que vocês são espíritos encarnados e possuem, por essa razão, uma alma. Mas e por que então que as pessoas dizem alma penada? Estranho. Se o nome alma é para denominar o espírito que está encarnado, ou seja, está na experiência carnal, por que dizer alma penada? As pessoas denominam, não o espiritismo, as pessoas, de alma penada porque elas enxergam o espírito, sejam sofredores ou não, porque as pessoas não sabem muitas distinguir quando é uma alma penada, ou seja, uma alma triste, ou quando é uma alma feliz ou estável. Então a pessoa, ao ver a materialização do espírito, e por saber que ali há uma materialização, obviamente, uma aparição, vamos usar o termo que fica mais compreensível a todos, as pessoas então dizem alma penada, pelo fato de ter uma aparência humana. Por isso a denominação de alma penada. Só para dar uma ilustração a essa questão da alma penada, que eu sei que muitas pessoas às vezes ficam em dúvida acerca disso. Dito isso, entendido por todos, creio, as duas nomenclaturas da mesma coisa, alma, espírito, espírito, alma. O tema diz que os pensamentos ruins, negativos, as ações, elas corroem, vamos usar esse termo que eu prefiro esse, maculam, prejudicam a alma. E é uma verdade. É uma verdade. O pensamento, as ações ruins, além de atrapalhar o seu sucesso no dia a dia, no seu trabalho, emprego, até na universidade, as pessoas às vezes têm complexo de inferioridade, acabam indo mal, relações de amores, etc. Essa sensação de inferioridade, de pequenez, faz com que as pessoas emitam pensamentos ruins, já sabem isso de cor e salteado, e isso atrapalha o andamento da sua vida, da sua vida corpórea. Mas a questão de corroer a alma já difere um pouquinho da ação exteriorizada, aquela ação de sucesso lá fora, de dinheiro, de amores e tudo que eu citei antes. Porque a partir do momento em que você permite que a pequenez do seu pensamento interfira na sua alma, ou seja, na sua essência, que é seu espírito, aí a coisa muda de figura, como diz, o ditado. Porque a partir do momento em que você, além de projetar lá fora a negatividade, através do pensamento, você acaba desestabilizando o seu espírito encarnado, a sua alma. E sabem qual é o resultado disso? Vocês até de repente vão se surpreender, e alguns que já leem bastante, que já estudam a filosofia espírita, sabem que a mola mestra, a essência que move, que dá vida, que dá tudo para o corpo material, para esse veículo material, é a alma encarnada, ou seja, o espírito encarnado em você. E a partir do momento em que você se desacredita, a partir do momento em que você passa a entender, a achar, a acreditar que és um ser incapaz, a partir do momento em que você bota na cabeça, ingere, tem certas situações que a gente até ingere algumas coisas absurdas. Então, a partir do momento que você ingere isso como verdade,
você estará desestabilizando o seu espírito. Você está desacreditando de você mesmo. E quando isso ocorre, o espírito se sente tão massacrado, tão pequeno, tão desvalorizado, que ele reflete de forma muitas vezes violenta. E já vou esclarecer isso. E desculpe se eu me alongar um pouco, mas o tema é extraordinário. Aí você acaba permitindo que espíritos de vibrações negativas, ruins, péssimas, acabem se aproximando desse campo energético negativo que você criou. Ele se sente bem nesse ambiente e ele ali quer permanecer. Então você que já estava massacrando, dilacerando a sua alma, você ainda permite que esses seres, esses irmãos que sofrem e muito, se aproximem de você e lhe coloquem ainda mais para baixo. Cada vez você se sente mais pequeno. Eles te levam a aceitar o fato de você ser pequeno. E eles se comprazem com isso, eles adoram isso, eles se divertem com isso. Isso faz com que eles sintam prazer em te ver pequeno, humilhado. E esse espírito encarnado chamado alma começa a se desestabilizar. E aí o espírito, como eu disse, é a mola mestra desse veículo que é o corpo, estando desestabilizado na condição de alma, ele não vai conseguir mais coordenar os seus pensamentos. O cérebro, que é a máquina que permite que todos os órgãos vitais funcionem. Aí começam a surgir as mais diversas doenças, sentimentos horríveis, desejos e vontades suicidas. As pessoas se isolam, o corpo definha, emagrece, as coisas perdem o sentido, nada mais tem sentido. Aquilo que antes era importante passa a ser desimportante. E infelizmente o fim dessa experiência desastrosa na carne é terrível, terrível. Me relatou André que pouco tempo atrás, ainda nesse mês, me parece, veio até a casa uma moça totalmente desfocada da realidade dela. Totalmente. Ela não conseguia identificar-se e nem identificar o ambiente onde ela está inserida. Familiares, amigos, nada. Nada. E é esse
o caminho, é esse o processo que ocorre, infelizmente, com a alma dilacerada. Infelizmente. Mas como Deus nos criou de uma forma tão carinhosa e, puxa, tão especial, Ele nos deu algumas alavancas para que pudéssemos nos recuperar. E uma dessas alavancas que eu considero muito importante é o tentar ouvir, é o tentar compreender o que está acontecendo com você. Por mais que tentem lhe desviar, por mais que você tente não acreditar, você precisa dessa alavanca. Precisa. Mesmo que você me diga, não tenho mais forças para nada, e eu vou lhe dar como resposta, você está mentindo. Eu vou dizer isso com certeza. Porque Deus nos criou para a perfeição, não para a imperfeição. Se estamos passando por um momento de imperfeição, é porque nós o permitimos, é porque nós, de repente, nos envolvemos demais com algumas situações que nos levaram a isso. Mas sempre é tempo para usar a alavanca. Sempre. Caso a alavanca seja muito pesada, caso está difícil de encaixar no lugar certo para dar o impulso, lembre-se que você nunca está só. Você é que está se considerando só. Nunca está só. Como disseram os espíritos a Kardec, no universo tudo funciona aos pares. Então você nunca estará só. Sempre haverá alguém que vai lhe socorrer, lhe orientar, lhe auxiliar com a alavanca. O que não pode é você desacreditar na força que brota de você, independente do momento, da situação, do problema, seja o que for. É só você confiar, acreditar e, como eu já disse, e se necessário, pedir ajuda. Que a sua alma dilacerada, certamente, como uma fênix, ela se renova e ela volta a voar e você volta a ser feliz. Acredite nisso. Não desacredite no que eu disse. Acredite nisso. Luz e força para todos. E se você se encontrou nesse aspecto, nesse contexto, vai lá. Te garanto que vale a pena sim. Não é, Maurício? Vale. Não é, Guilherme? Vale. Né, meus amigos? Vale. Eu citei os dois porque a gente trabalhou junto por um período ali. Muita luz para todos. Amém.
que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar, na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Gostaria de agradecer as pessoas que vieram esta noite em busca do seu atendimento fraterno, desejando que saiam daqui muito, mas muito melhores do que quando aqui chegaram. Também agradecer àqueles que estão acompanhando em seus lares, que as famílias recebam muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Quero agradecer aos voluntários desta casa e seus núcleos, aqueles que se dedicam nos projetos sociais e também nos atendimentos fraternos que ocorrem aqui nessa cidade, nas noites de terça e sextas-feiras. E nos núcleos, nos seus respectivos dias e horários. Que Deus retribua a cada um conforme o tamanho das suas obras. Quero agradecer também a toda a orbe espiritual que aqui se faz presente, dando todo o suporte necessário para o exercício da fé com obras. A esses irmãos, gratidão. Quero lembrar também dos guias e mentores da Câmara de Entidades Terra, lembrando dos irmãos Leila, Onofre e Cavalcante. Estaremos lembrando de todos os demais. A esses irmãos, gratidão. Lembremos também nesse momento do mentor maior desta seara, o nosso irmão Simão, farol que nos direciona pelos caminhos da caridade. A este irmão, gratidão. Gostaria de lembrar também dos benfeitores espirituais, como sempre digo, os intermediários entre o visível e o invisível. A esses irmãos, gratidão. Quero lembrar também
do nosso guia, mestre, modelo e governador espiritual deste planeta, Jesus, o Cristo. A Ele, a nossa sempre gratidão, gratidão, gratidão. E por fim, vamos lembrar do grande arquiteto do universo, o todo que é Deus. A Ele, a nossa sempre e eterna gratidão, gratidão, gratidão. Agradecemos a você que acompanhou mais essa live e te convidamos para que na próxima semana esteja com a gente novamente. Um abraço fraterno, repleto de muita paz, luz e bênçãos a todos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos teus lábios eu vejo estar um sorriso de um irmão. Toda vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Toda vez que te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor,